E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. O confronto entre São Paulo e Novo Horizontino, que acontece nesta segunda-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, promete ser equilibrado e cheio de tensão. O histórico recente mostra que a igualdade no placar é um desfecho comum quando essas equipes se encontram. Das 7 partidas disputadas entre os clubes, 4 terminaram empatadas. A vantagem no retrospecto, porém, é do tricolor paulista, que venceu 2 dos 7 confrontos, enquanto o Novo Horizontino venceu apenas uma vez. A única vitória do Tigre do Vale aconteceu em 2021, quando superou São Paulo por 2-1 na primeira fase do estadual. No entanto, foi justamente um empate que marcou a história recente do duelo. Em 2024, também pelas quartas de final do Paulistão, o Novo Horizontino eliminou o São Paulo nos pênaltis, em pleno Morumbis, após 1-1 no tempo normal. O feito inédito colocou a equipe de Eduardo Batista na semifinal, onde acabou sendo derrotada pelo Palmeiras. Esse retrospecto recente serve de combustível para o tricolor, que entra em campo nesta segunda-feira com um desejo claro de revanche. Para os jogadores, a comissão técnica, a eliminação do ano passado ainda está fresca na memória e serve de motivação para evitar um novo tropeço diante do mesmo adversário. Por outro lado, o Novo Horizontino chega embalado. Recentemente, a equipe garantiu sua classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o que reforça sua confiança para encarar o São Paulo novamente. O time do interior sonha com mais uma noite histórica, quem sabe repetir o roteiro do ano passado. O retrospecto do confronto também revela a dificuldade que o tricolor tem tido para superar o Novo Horizontino. Em 2020, os times empataram por 1-1. No ano anterior, o São Paulo conseguiu sua vitória mais expressiva, um 3-0. Em 2018, o placar ficou zerado e, em 2017, houve outro empate, dessa vez por 2-2. O primeiro encontro entre os clubes ocorreu no Campeonato Paulista de 2016, quando o tricolor venceu por 2-0. O jogo desta segunda-feira será disputado no Morumbis, às 20 horas, palco onde São Paulo tenta fazer valer o fator casa para avançar às semifinais. O time comandado por Thiago Carpini aposta na força de seus principais jogadores para buscar a classificação sem precisar dos pênaltis. Do lado do Novo Horizontino, a esperança está na consistência defensiva e na capacidade de explorar os contra-ataques. O time mostrou solidez ao longo do Paulistão e pretende repetir a estratégia que deu certo em 2024. O jogo também pode ser decisivo para alguns jogadores. No São Paulo, o atacante Caleri é uma das esperanças de gols, enquanto o meia Lucas Moura busca ser o diferencial com sua experiência e habilidade. Pelo lado do Novo Horizontino, a atenção recai sobre o atacante Ronaldo e o meia Giovani, peças-chave no esquema de Eduardo Batista. Com 2 times motivados e um histórico de confrontos equilibrados, a expectativa é de um jogo disputado do início ao fim. O São Paulo busca reafirmar sua superioridade histórica e apagar o fantasma da eliminação de 2024. O Novo Horizontino, por sua vez, quer provar que sua vitória do ano passado não foi um acaso, que tem capacidade de competir de igual para igual com um dos gigantes do futebol paulista. A tensão do mata-mata deve ser um fator determinante. Qualquer erro pode custar caro, e a pressão sobre ambas as equipes é enorme. O São Paulo tem a obrigação de vencer diante de sua torcida, enquanto o Novo Horizontino aposta no fator surpresa e na repetição de um roteiro que já lhe foi favorável. O duelo também coloca em perspectiva a força do interior no futebol paulista. Nos últimos anos, equipes menores têm mostrado sua capacidade de desafiar os grandes clubes, e o Novo Horizontino é um dos principais expoentes dessa tendência. Independente do resultado, o jogo promete ser um capítulo marcante na história do confronto. Para o São Paulo, a classificação significa manter vivo o sonho do título estadual e afastar as dúvidas sobre sua capacidade de decidir. Para o Novo Horizontino, é a chance de mais uma vez desafiar a lógica e surpreender o futebol paulista. O apito inicial está marcado, a torcida já está na expectativa e o palco está montado. Resta saber se o São Paulo conseguirá sua revanche ou se o Novo Horizontino irá novamente frustrar os planos tricolores.
Uma coisa é certa, emoção não faltará no Morumbis. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Zico, o eterno ídolo do Flamengo e um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, recentemente enviou um recado misterioso para o São Paulo FC. Em uma declaração direta, ele afirmou: "O São Paulo FC tem tudo para voltar ao topo e com a mentalidade certa, nada é impossível. O clube tem uma história rica e é justamente a grandeza dessa história que pode fazer a diferença no futuro próximo." Embora muitos se questionem sobre o significado exato dessa mensagem, ela traz à tona a ideia de que o clube paulista tem o potencial para se reerguer, com as peças certas em campo e a postura de um verdadeiro vencedor. Para entender melhor essa declaração, é preciso olhar para a relação de Zico com o futebol brasileiro. Ele é um símbolo de garra, habilidade e paixão. O carioca foi o grande responsável por transformar o Flamengo na potência que se tornou durante os anos 80, conquistando títulos nacionais e internacionais e conquistando o respeito dos adversários. Sua visão de jogo, controle de bola e precisão nos passes ainda são referências para jogadores de todo o mundo. Acontece que, mais do que um simples recado, as palavras de Zico podem ser interpretadas como um incentivo, um alerta para o São Paulo sobre o que é necessário para almejar o sucesso. Zico sabe melhor do que ninguém que a conquista de títulos passa não apenas pela habilidade técnica, mas também pela força mental. Fazer história é o que importa, e isso só se conquista com muito trabalho e uma mentalidade vencedora, afirmou o craque em uma entrevista que repercutiu nos bastidores do futebol. Esse é um ponto crucial. O São Paulo FC, que já viveu momentos gloriosos, tem passado por altos e baixos, mas a sabedoria de Zico aponta para uma estratégia que envolve mais do que apenas trocas de jogadores ou ajustes táticos. Zico é um especialista em enxergar o que falta para um time ser campeão. Sua vivência em momentos decisivos lhe permite compreender que, além das estrelas em campo, é necessário equilíbrio e foco. O São Paulo FC, que atualmente se encontra em uma fase de reconstrução, precisa de mais do que bons nomes. Precisa de uma mentalidade de vencedor, algo que Zico conhece profundamente. Se há algo que Zico pode ensinar aos jogadores do tricolor paulista é como manter a cabeça fria nos momentos mais desafiadores, como no ano de 1981, quando ele foi peça-chave para a conquista da Copa Libertadores pelo Flamengo. Ao mesmo tempo, as habilidades de Zico no campo são quase lendárias. Sua capacidade de fazer passes milimétricos, de se posicionar estrategicamente, claro, de decidir jogos com sua famosa cobrança de falta, fazem dele um exemplo de como a técnica se alia à visão de jogo. Embora o tempo de Zico nos gramados já tenha passado, seus ensinamentos ainda são preciosos para qualquer equipe que almeje ser grande. Um time com jogadores habilidosos, mas sem um direcionamento adequado, dificilmente alcança a consistência necessária para conquistar títulos importantes. Zico, ao longo de sua carreira, foi um exemplo de como a habilidade técnica deve ser acompanhada de uma inteligência tática e uma liderança inspiradora. No São Paulo FC, os torcedores sabem que o clube tem um elenco de qualidade, com jovens promissores e jogadores experientes. Mas para que esse time tenha sucesso, é fundamental que os atletas entendam a importância de se manterem unidos com foco nas metas coletivas. Zico, que sempre teve uma visão clara de seu papel como líder, sabe que, quando um time está mentalmente preparado, ele é capaz de superar adversidades e conquistar vitórias históricas. O São Paulo FC, com a orientação certa, pode reviver os dias de glória que marcaram sua trajetória. Não é segredo para ninguém que o tricolor paulista precisa voltar a brigar por títulos, e Zico acredita que, com a mentalidade certa, isso está ao alcance. O futebol é cíclico, as fases ruins passam. O que é importante é entender que cada jogo é uma oportunidade de mostrar o valor de todo o trabalho realizado. E com a determinação certa, tudo é possível, disse Zico em outro momento de sua mensagem. Esse otimismo é o que se espera que contagie o São Paulo, ainda mais com a chegada de jogadores de qualidade que podem agregar ao elenco. No Flamengo, vivemos situações muito complicadas, mas tínhamos o espírito de equipe e o desejo de vencer. O São Paulo precisa disso, afirmou. Zico, portanto, não fala apenas de talento, mas a construção de um grupo que pense como campeão.
No fim das contas, é esse espírito coletivo que faz a diferença quando as competições chegam à fase decisiva. Em sua trajetória, Zico nunca teve medo de grandes desafios. Ele enfrentou os maiores clubes do mundo com a camisa do Flamengo, como um verdadeiro líder, guiou o time em direção à vitória. Agora, ao lançar esse recado para o São Paulo, ele parece estar sugerindo que o clube também pode ser um time de respeito mundial, desde que invista em um processo contínuo de evolução, foco e comprometimento. O talento é apenas uma parte da equação. O trabalho constante e a união do grupo são fundamentais, explicou Zico. A mensagem de Zico ao São Paulo FC também traz uma reflexão sobre o papel da direção do clube. A administração precisa ser capaz de escolher as peças certas, mas, mais do que isso, é essencial que haja paciência para construir um time vencedor, que entenda os ciclos do futebol e saiba agir com sabedoria nos momentos mais difíceis. Zico, como um dos maiores jogadores do país, sabe o quão importante é a estrutura fora de campo para alcançar a estabilidade dentro dele. São Paulo tem uma imensa torcida que nunca deixa de acreditar no potencial do time, mas também tem sido um clube que precisa de novas inspirações para enfrentar os gigantes do futebol brasileiro e mundial. Zico, com sua experiência e visão, envia uma mensagem que não só se aplica aos jogadores, mas também à comissão técnica e à diretoria. A chave do sucesso está em saber como montar o time certo e trabalhar para que ele se torne imbatível. Em sua visão, a chave para o futuro de clubes como o São Paulo passa por uma reavaliação da maneira como o futebol é jogado e da forma como a pressão é administrada. Os jogadores precisam ser capazes de lidar com as cobranças, mas também devem ser conduzidos por alguém que os inspire todos os dias. O São Paulo tem tudo para voltar ao topo, basta focar no que realmente importa, destacou Zico. Não é de hoje que o São Paulo busca reconquistar seu espaço entre os maiores do futebol brasileiro. Após uma fase de reconstrução, o clube está em um ponto crucial, onde as escolhas feitas hoje podem determinar a trajetória do time nos próximos anos. A mensagem de Zico, longe de ser apenas um comentário casual, é um sinal claro de que o tricolor paulista precisa, mais do que nunca, aproveitar as oportunidades que surgem e trabalhar para se tornar novamente uma potência no futebol mundial. Zico deixou claro que a jornada não será fácil, mas com trabalho, mentalidade vencedora e a liderança adequada, o São Paulo tem todas as condições de voltar a conquistar grandes títulos. O futebol é feito de momentos e de oportunidades. Aproveitar as chances e manter a concentração é fundamental para quem quer ser campeão, concluiu Zico, em um recado direto, porém carregado de sabedoria, que ressoa como um chamado para os novos tempos do futebol paulista. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.